Boa tarde. Hoje estaremos apresentando um trabalho de biologia, que consiste em apresentar um podcast falando e debatendo e comentando sobre o trabalho dos alunos que fazem parte desse grupo, que são André, Sofia, Lucas, Antônio e eu, João Guilherme. Primeiro tópico que a gente vai falar sobre, a gente vai falar um pouco das mutações e como que elas funcionam, e esse tempo, o desenvolvimento delas, como foi o passado e o futuro. Algumas coisas importantes na hora de falar das mutações são falar de como é importante combater a desinformação sobre elas. Pouca gente sabe o que elas são, e elas são extremamente importantes, e são uma das coisas que mais estão impedindo o processo de vacinação. Muitos países não estão tendo acesso às vacinas, porque toda hora aparece uma variante nova, consequências da mutação. O que são as mutações? É um jeito que as pessoas costumam falar que elas são uma reprodução dos vírus, entre aspas, mas vírus não se reproduzem porque eles não têm vida. Então as pessoas dizem que eles fazem mutações, que são cópias e cópias, assim, milhares de cópias deles mesmos para aumentar o seu número. Só que às vezes nas cópias elas se diferenciam de alguma forma, por isso que elas são chamadas de cópias imperfeitas. E quando essa cópia sai diferente, ela começa a fazer cópias dela mesma que já são diferentes do vírus original. Ou seja, ao longo do tempo, começa a espalhar, 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 e vão criando vários tipos de vírus diferentes se esse vírus não for interrompido, não for parado, cuidado de uma forma certa. Por isso que quanto mais tempo passa com o coronavírus, começa a aparecer um monte de variantes, porque os vírus não estão sendo interrompidos. Então eles ficam criando variantes novas e novas e novas e novas e novas. Eu achei muito interessante que você mencionou isso, porque muita parte do que a gente não costuma falar sobre esse tipo de. Isso costuma ser uma coisa mais relevante quando a gente fala de antibiótico. Mas eu acho que também tem uma certa aplicação para vírus, que é a imunidade que esses vírus desenvolvem, essas doenças desenvolvem por meio da evolução, a as formas de combate que a gente tem. Então, a gente pode criar vacinas e mais remédios para poder impedir o espalho desse vírus. O vírus vai acabar conseguindo superar essa fraqueza que ele tem. Então, a gente continuar mantendo esse vírus no ambiente e continuar propagando ele e só tratar ele com mais remédio, mais remédio, mais remédio, sem se preocupar muito com erradicar o vírus da existência, a gente tá meio que criando um problema para gerações futuras terem que lidar. E é por isso que, se não me falha a memória, ela chegou a comentar no começo da apresentação, né? Falando sobre os meios de informação, né? Que funcionam como forma de informar bem a população e desmitificar certas coisas que são ditas por pessoas que parecem que não procuram, não querem o real bem das outras, né? Como, por exemplo, o presidente, né, e seus apoiadores que espalham notícias Sim, fantasiosas incentivam e práticas. exatamente incentivam práticas que não contribuem nada com a imunidade de rebanho, né? Que é o que a gente espera que aconteça para que todos sejam imunizados e que evite o processo que o André citou, né? Que é acabar carregando esse problema para outras gerações, né? Sim. E isso que você falou de outras pessoas influenciando, falando coisas assim, tipo, trazendo, tipo, sai na rua e coisas do tipo, e ficar falando que os hospitais estão vazios e coisas do tipo. A irmã da minha melhor amiga está fazendo residência no hospital, ela terminou a faculdade de medicina. E ela fala por conta própria, ela faz plantão direto, que isso é uma mentira. Os hospitais estão ferrados de gente doente, muito doente. O hospital sempre já teve de tudo que é doença, só que agora cada vez está pior o corona, os hospitais estão uma confusão, aquilo ali está uma confusão. Ela passa um dia inteiro de plantão e ela fala que é uma correria para tudo que é lado. Então, isso dos hospitais estarem vazios, que é um argumento que as pessoas usam para sair de casa, é uma mentira muito grande. Os hospitais não estão vazios. O meu tópico foi que eu falei um pouco sobre o impacto econômico que o coronavírus teve no mundo
e também como que a economia mundial afetou um pouco, como a pandemia do coronavírus, como é que a crise do coronavírus se espalhou pelo mundo. É, eu toquei um pouco no assunto de como que o coronavírus acabou piorando a situação econômica de alguns países que já estavam mal, ou países que desacelerou o desenvolvimento que estavam antes explodindo na economia. Por exemplo, a Índia. A Índia teve uma recessão muito grande econômica por causa do coronavírus. Eles tiveram uma crise de coronavírus bem grande. Se não me engano, quase tão grande quanto a que a gente teve no Brasil, pelo menos em número bruto. No caso do Vietnã, por grande parte da pandemia, eles estavam tendo uma resposta muito boa. Era um dos poucos países que estavam com quase nenhum caso de coronavírus. Mas até recentemente, há uns 5 meses atrás, eles começaram a ter um pico muito grande de casos, por causa de uma crise econômica muito forte que eles tiveram. Eu acho que esse é um dos melhores exemplos que a gente tem de como que países que são economicamente isolados, como o Vietnã, que é um país de esquerda, então no âmbito global não tem muitos países que realmente queiram incentivar o crescimento do Vietnã, principalmente os Estados Unidos, por motivos bem óbvios, mas então é um país que não vai receber muita ajuda do resto do mundo, pelo menos no coronavírus. Consequentemente, foi um país que teve uma explosão muito grande, muito rápida de casos. Meu ponto em geral foi que esses países que tiveram uma resposta muito ruim ao coronavírus, como Estados Unidos, Brasil, que são países que realmente também não são países muito pobres. Não sei se eu preciso dizer que os Estados Unidos é um país com bastante dinheiro. Mas mesmo países com muito dinheiro que tiveram uma resposta muito ruim vão acabar danificando um pouco do futuro, do crescimento de países próximos, por exemplo. Eu tenho dois exemplos, barra coisas para falar que podem dar uma. Jogar na realidade algumas coisas que você falou. A primeira é a seguinte: a tia da minha prima, tipo, tia por parte de mãe, ela é minha prima por parte de pai. A filha dela se casou com um grego e eles foram morar na Austrália. Só que esse movimento de mudança aconteceu tipo no meio de 2019. Então, quando a pandemia começou, eles já estavam morando lá. Por causa dela não querer deixar a mãe dela, que é a tia da minha prima, sozinha aqui no Brasil, ela levava ela para a Austrália. Só que ela não sabe inglês e era muito difícil para ela se acostumar. Então ela ficava quase que no movimento de vai e volta. Quando a pandemia começou, a diferença de capacidade da Austrália e do Brasil de lidarem com a quarentena começou a desandar num nível que elas ficaram separadas. E há um tempo atrás, a tia da minha prima foi para a Austrália com ela e ela precisou voltar para cá, só que a Austrália barrou. Então ela está presa até agora na Austrália e ela não consegue voltar, porque a Austrália está se recusando a deixar o Brasil ter contato com ela. A Austrália recusa completamente qualquer voo para o Brasil, então ela não pode voltar para cá. Ela está presa lá, porque a Austrália não quer saber de brasileiro lá. E a outra coisa é que você levantou o ponto da Alemanha. Eu tenho uma amiga que mora na Alemanha e ela estava voltando para as aulas presenciais. A escola dela e todas as escolas ali por perto da dela voltaram para presencial obrigatório. E todo mundo estava muito bem, ninguém estava doente, estava tudo isso. E do nada, recentemente, teve uma queda e teve que todo mundo voltar para online. E ela ficou surpresa, porque estava tudo bem, estava tudo ótimo. E do nada ficou tudo muito ruim de novo. Ela ficou presa no online por muito tempo, porque eles deixaram cair uma variante do nada e todo o avanço foi embora. Caíram de volta e ficou preso todo mundo no online de novo. Sendo uma das maiores tragédias já vista e catastrófica para todo mundo. Muitos países, por meio de medidas de contenção ao vírus, conseguiram segurar as pontas até a chegada das vacinas. Esses métodos de contenção surgiram com o passar de diversos surtos epidêmicos. A humanidade acabou se adaptando a elas e passou a estudar formas de contenção contra vírus e bactérias, assim aprimorando cada vez mais as formas de contenção aos mesmos. Por isso é importante analisar essas catástrofes patológicas,
que a humanidade já enfrentou, para assim termos uma dimensão maior de como devemos enfrentar futuras crises epidemiológicas. Por exemplo, a do Covid-19 hoje em dia. Com o passar dos anos, vamos acabar aprendendo com nossos erros e vemos o que foi certo e o que é errado. Então, o governo vai investir mais em educação, ciência e tecnologia e afins para podermos ter maior controle sobre futuras possíveis pandemias, epidemias, etc. Falar sobre isso mesmo, pelo menos do dinheiro que a gente está botando nas áreas de ciência, medicina e educação, porque recentemente a gente tem visto um declínio muito grande em investimento nas áreas de medicina, ciência em geral, aqui no Brasil. O governo atual tem realmente diminuído muito o quanto que a gente dá de importância para esse tipo de área e, consequentemente, a gente tem lidado muito mal com a pandemia. É um pouco de um ciclo. Menos pessoas se importam com ciência porque menos pessoas estão investindo na ciência, menos pessoas se importando com ciência acabam fazendo com que o governo invista menos em ciência. Então, realmente, investimento nas áreas de ciência é uma parte bem importante dessa pandemia inteira. Falando sobre o ciclo, que você pode perceber que entra um governo, enfim, entra um governo, sai outro e tal, né? Tem a mudança de poder e o sistema continua o mesmo, né? A questão do SUS, mesmo tendo, tipo, no papel ele sendo uma coisa boa e na prática ele sendo outra coisa ruim, justamente pela falta de investimento por parte dos governantes, né? E que com a chegada da pandemia se ficou muito, muito evidente isso. Essa falta de investimento justamente por conta do número de mortes, as pessoas tendo muitas dificuldades em encontrar leito, e até mesmo agora na parte da vacina também tem isso, né? Basicamente, eu não levei os meus tópicos, né, para um lado mais, como que eu posso dizer, mais pensando nos históricos pandêmicos, pensando na questão geográfica, geopolítica dos países, como os países trataram as situações, etc. Eu pensei em uma questão mais informatizada, trazendo mais informação, né? Desde, por exemplo, como surgiu o vírus, né? Como o vírus ele age, né? As ações do vírus no corpo humano, por exemplo, entrando pelas narinas e passando por dentro passando pelo sistema respiratório até se espalhar por todo o corpo e o corpo apresentar os primeiros sintomas, né? Ali, pô, um pequeno incômodo de dor de cabeça, febre, e evoluindo até casos piores de falta de ar e chegando ocasionalmente à morte, né? Acabei citando também um pouco sobre os métodos de prevenção, né, que seria basicamente a utilização de máscaras, distanciamento social, utilização de álcool em gel, lavar bem as mãos a quase todo momento, tratamentos, né, e a eficácia deles. Eu citei também dizendo que a gente não tem um tratamento correto, por exemplo, como as notícias falsas dizem, né, de utilizar cloroquina ou ivermectina e alguns outros medicamentos ou, sei lá, receitas caseiras para tratar o coronavírus. Nada disso é testado e realmente comprovado a sua eficácia, né? E acho que foi mais ou menos por isso, mais ou menos isso que eu disse. Acho que é isso. Falar um pouco sobre os sintomas do coronavírus em específico eu acho meio importante, porque muita gente costuma confundir esses sintomas com a gripe. Porque são doenças, pelo menos no quesito de sintoma, muito parecidas. Mas mesmo, tipo, sendo muito parecido com a gripe, a gente ainda tem muito pouco conhecimento sobre como tratar essa doença, porque realmente ela é muito nova. Meu trabalho foi essencialmente uma comparação entre o coronavírus e a gripe espanhola, e as reações, tanto sociais quanto governamentais, à gripe espanhola, porque foram bem comparáveis. Por exemplo, a tendência ao conspiracionismo para explicar a causa da doença. Tem gente que acredita que foi criado na China o coronavírus, e tem gente que acreditava que a gripe espanhola
era uma arma biológica alemã. Achei bem interessante que o João Guilherme não, o que o João Guilherme disse e o que o Antônio Lins disse, que eles se conectam bastante, né? Que o Antônio Lins ele disse sobre a gripe espanhola e o João Guilherme ele disse que as pandemias passadas fizeram, né, elas deram, de certa forma, exemplos para a gente seguir hoje em dia, né? Como o uso de máscara e, creio eu, posso estar errado nessa informação, mas eu acredito que o uso de álcool, na época não álcool em gel, claro, mas o uso de álcool para desinfetar, etc. E creio que essa pandemia, né, em que nós estamos agora, não está reduzindo ao ponto de chegar a zero, claro, mas estamos conseguindo reduzir bastante os números. E creio que à frente ela vai ser não, é óbvio que ela será algo histórico, que está nos livros e também servirá para, assim como o João Guilherme disse, para objeto de estudo em futuras pandemias que venham a acontecer, né? Então, galera, esse foi o nosso trabalho, podcast aí. Foi aí, debatemos bastante, explicamos bastante sobre o trabalho e é isso. Valeu aí, um abraço meu e do